Olá pessoal, estamos aqui para apresentar um projeto de roteamento da matéria de Teoria dos Grafos do curso Ciência da Computação, quinto semestre. A gente vai apresentar aqui as principais ideias do que utilizamos para formar o software final. Como podemos ver, nós estamos usando banco de dados, assim como grafos também. E aí, como vocês poderão ver, usamos 4 tabelas. Aqui, por exemplo, essa tabela de cidades. Utilizamos o ID, o nome, o status, a sigla, a coordenada X e a coordenada Y. São dois atributos no qual ajudam. Nós armazenamos e fazemos o recarregamento, isso digo, na visualização do software em questão de front-end mesmo, e as configurações sobre chaves primárias e chaves únicas. Ok, estamos apresentando já a tabela de conexões, no qual vai estar armazenado o ID da cidade 1 e o ID da cidade 2, que diz as cidades que estão envolvidas naquele enlace, assim como as métricas salto, custo e distância, e se aquele enlace está ativo ou não em relação a se ele está com falha ou se está com erro, alguma coisa do tipo. E aí vão ter as chaves que estão sendo usadas e quais são as chaves estrangeiras. Aqui já está uma tabela de estado, que é uma tabela auxiliar que a gente está usando, no qual contém todos os estados do Brasil. Assim, quando eu explicar de município, eu vou explicar o contexto dessa tabela no nosso software, né? Aqui já a tabela de municípios é uma tabela no qual contém todos os municípios do Brasil. E aqui um ponto interessante, destacando os dois campos latitude e longitude, no qual são utilizados através de um cálculo em regressão linear que transforma o x e o y, da onde eu clico no mapa, para latitude e longitude, no qual a gente consegue consultar aqui a informação das cidades mais próximas quando a gente clica lá no software. Então essa foi uma funcionalidade bem interessante para a gente adicionar e deixar de uma forma mais interativa para o usuário adicionar as cidades clicando no software. Então, como pode ser visto, utilizamos aqui a linguagem Java para a realização do trabalho, e o algoritmo usado aqui foi o de Berman-Ford para realizar o caminho mínimo, e só alguns, não irei passar no detalhe ao código, né, já que tem na documentação, mas uma das coisas que mudam em relação ao vértice ou algo do tipo em relação ao grafo, nós temos aqui essa variável ativo e a coordenada x e y, no qual diz respectivamente se o vértice está ativo ou não, e a coordenada x e y em relação ao meu software, né, ao mapa que será apresentado posteriormente. A aresta também a mesma coisa, que vai ter ali o atributo ativo, se aquela aresta está ativa ou não. Isso ajuda também tanto na visualização no software quanto no caminho mínimo, pois só vou permitir ali que passe essa aresta ou aquele ponto no caminho mínimo somente valores ativos, né, booleanos verdadeiros. Bom, começando aqui com as funcionalidades, vamos primeiramente focar nos itens requeridos. Vamos passar item por item aqui, com mais ou menos 2 a 5 exemplos para cada um. Primeiro, apresentando o software. Já algumas informações foram passadas anteriormente na apresentação, mas podemos continuar aqui também reforçando. Aqui embaixo, primeiramente, é o status, né, das operações que é feito pelo usuário, assim como qualquer clique que a gente pode visualizar qual cidade estamos clicando, qual município. Assim como também quando você passa o mouse em cima, tem uma animaçãozinha, assim como você pressiona tal cidade. E assim a gente pode visualizar também as cores quando está fazendo o caminho mínimo ou escolhendo algum ponto e etc. Ou enlace também. Aqui temos as operações entre qual ponto estamos interessados, assim como pontos, enlaces, adição ou remoção de enlaces, caminho mínimo e erro, né? Erro relacionado à falha, certo? Nossa tela de sobre que será apresentada posteriormente. Vamos respeitando a ordem aqui de simulação de execução. Vamos começando com o item B, que diz em relação a possibilitar a criação de novos pontos e respectivos enlaces, assim como a inserção dos valores associados às métricas A, B e C, que diz a respeito, lembrando, de hoops, que mede o número de saltos, B,
distância, distância de um ponto entre outro diz a respeito a centenas de quilômetros, e custo, que seria o custo, obviamente, em operações em milhares de reais. Vamos aqui também reforçando, e esses dados também devem ser atualizados nas estruturas utilizadas. Esse ponto será mostrado posteriormente que, após todas as modificações feitas aqui, fechando e abrindo o programa novamente, essas alterações estarão salvas no banco de dados, tanto também na nossa árvore, no nosso grafo. Aqui vamos respeitando o item B, adição de pelo menos 2, né? Vamos aqui em Tocantins, eu vou ver se eu acho Palmas aqui. Palmas eu acho que não está tão próximo da onde eu cliquei. Vamos verificar aqui, cancelar. Vamos ver se Palmas aparece aqui, eu não sei onde fica Palmas. Aqui. Vamos ver aqui a sigla, vamos colocar de PAN, por exemplo, adicionar. Vamos colocar aqui em Minas Gerais, se não me engano fica perto de Veredina aqui, isso. Vou ver aqui, em Veredina, por exemplo, se não me engano tem a cidade de Rio Branco, isso mesmo, Rio. Vamos adicionar aqui em Roraima, por exemplo, na de Iracema, e colocar MAN, que seria a mesma sigla que Manaus. Vamos aqui, ele não me permite, por conta de já ter a sigla relacionada àquela. Vamos aqui, adicionei 1, 2, 3, 4, foram 5 exemplos, né, contando com o que tentamos colocar. Ok. Vamos adicionar enlaces, tanto nos pré-existentes, vamos tentar adicionar entre as que existem. Não poderá, porque já existe, né? Vamos adicionar de Palmas até Iracema. Vamos colocar aqui, não sei, é bem distante, vamos colocar aqui que é 10 e o custo, vamos colocar que é 9. Ok. Aqui está criado o enlace. Vamos colocar aqui Iracema até Manaus. Vamos colocar a distância 4 e o custo 2. Ok. Vamos adicionar entre aqui e aqui. Deixa eu cancelar. Eu acho que eu vou colocar ok. Vamos colocar aqui mesmo. E vamos colocar aqui que a distância é bem distante. Vamos colocar 14 e o custo 10. Lembrando que não aceita campos vazios e o Hope sempre fica 1 por conta de ser o salto, né? Vamos aqui 12. Ok. Após ter adicionado os enlaces, a gente pode remover alguns. Vamos remover, por exemplo, entre Iracema e Palmas. Já foi removido. Vamos remover aqui nos pré-existentes, por exemplo, entre Londrina e Bauru. Isso. Foi removido. Aqui tem, aqui mais abaixo também, podemos remover entre Florianópolis e Porto Alegre, por exemplo. Ok, após ter removido, ok, vamos remover os pontos. Vou achar um ponto interessante. Vamos aqui remover de Bauru, vamos ver. Habilitei a edição. Vamos remover de Bauru, ok. Você vê que removeu também os enlaces. Vamos remover de Recife, vamos remover de Veredina também. Ok, vamos aqui também realizar o caminho mínimo entre no qual podemos escolher distância, custo e roupas, né, conforme requerido no item D e E, no qual vamos respeitar tanto a escolha do usuário. Vamos aqui, a distância entre Belém e Campo Grande é 46. A distância entre Belém e, por exemplo, São Paulo. Ok, 51. Em relação à distância, vamos a custo, Belém e São Paulo, 23. Vamos de Hopes, Natal e, por exemplo, Rio de Janeiro, que é 2. Vamos aqui de Belém, por exemplo, São Paulo, que acaba mudando já a trajetória por conta da métrica
diferente. Podemos aqui ver aqui em cima, por exemplo, de Iracema até Palmas, no qual ele não vai deixar não possuir ligação entre tais pontos. Aqui eu consigo, claro, já que não consigo, etc. Assim como aqui até aqui, eu vou passar diante todo esse caminho por conta que eu excluí o enlace aqui. Vamos aqui também reportar um ajuste ou erro ao ponto, respeitando assim o item F, no qual, selecionando o ponto, a gente marca que ele caiu, que houve uma falha e não poderá ser usado, né? E a gente pode reportar aqui que os enlaces também foram desativados e ao fazer o caminho mínimo, ele não será usado, por conta de estar caído em qualquer situação. Vamos colocar daqui até aqui, por exemplo. Não será usado por conta de estar desativado. Assim como a gente pode ajustar o ponto, ativar ele novamente e os enlaces que estavam previamente desativados junto ao ponto não voltarão, na verdade, a ser ativados. E assim como a gente pode desativar somente o enlace, e aí somente o enlace ele não poderá também ser utilizado. Vamos aqui colocar daqui até aqui. Vamos colocar principalmente em hoops, que a diferença é bem mais perceptível. Ele não usará de jeito nenhum um caminho desativado. E são essas as funcionalidades, assim como a gente não pode também reportar caminhos que não existem. Por exemplo, daqui até aqui, não existe esse caminho para desativar, assim como pontos e afins. Lembrando que, antes das apresentações sobre o grupo inteiro, poderemos ver aqui que acabei de fechar a janela e a aplicação, vamos abrir ela novamente. Beleza, e quando a gente listar as conexões novamente, vejamos que continuam os mesmos pontos, os mesmos enlaces adicionados anteriormente no programa. Aqui estão os desenvolvedores que fizeram parte de todo esse desenvolvimento do software, tanto desde o banco de dados até o front-end. Vim aqui parabenizá-los aqui pelo trabalho em conjunto: Álvaro Rodrigues, Vicente, Amanda Leite, o André Williams, João Marcos, Marcela Gonzalez e o Jean Anthony de Toledo. Agradeço a todos pelo trabalho em conjunto. Assim como agradeço o professor por ter feito essa atividade aqui para o nosso desenvolvimento. Aqui esse trabalho feito pela turma de Ciência da Computação do 5º semestre e na matéria de Teoria dos Grafos. Obrigado.